Olá, alunos do nono ano. Aqui eu sou o professor de matemática, né, para mais uma aula sobre simplificando radicais. Nesta aula nós vamos ver como simplificar um radical em que nós teremos aqui como radicando um número, não é? Já aprendemos como simplificar um radical quando nós temos aqui no radicando potências, não é? Então, se você tiver um número dentro de uma raiz, o que é que você vai fazer? O primeiro passo é transformar esse número numa multiplicação de fatores primos. Pela fatoração, você pode fazer isso. Então, você pega o 75, no caso aqui, vamos fatorar o 75, aprendemos como fatorar esse 75 aqui desde o sexto ano, né? Vamos observar por quem vamos dividir esse 75. Esse 75, como não é um número par, não divide por 2, mas ele divide por 3. Como saber esse número divisível por 3? Ora, somamos os algarismos. Toda soma dos algarismos de qualquer número cujo resultado seja um número divisível por 3, então o número é divisível por 3. Somando aqui 7 mais 5, obtemos quanto? 12. E 12 é divisível por 3, então 75 nós vamos começar a dividir por 3. 75 dividido por 3 é igual a quanto? 25, né? Pois 25 mais 25 mais 25 é igual a 75. Temos agora 25 aqui para dividir. 25 não é mais divisível por 3. A soma dá 7, não é divisível por 3. Porém, 25 é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá quanto? 5. 5 só divide por 5. Então, nós temos aqui que 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando chego a 1, tenho o quê? Terminada a fatoração do número. Então, 75 é igual a 3 vezes 5 vezes 5. Observem que esse 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. Então, a fatoração do 75 se resume em 3 vezes 5 ao quadrado. Esta aqui é a fatoração do 75. 3 vezes 5 ao quadrado. Com essa fatoração aqui, do 75, nós já podemos simplificar a raiz quadrada de 75. De que forma? Nós vamos escrever esse radical agora, substituindo 75 por sua fatoração. Então, vai ficar como? Nós teremos que 75 é igual a 3 vezes 5 ao quadrado, então eu reescrevo o radical raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Observem, lembrando da aula anterior, esse 5 ao quadrado aqui tem expoente igual ao índice, então nós podemos simplificar de que maneira? Cancelamos o expoente do 5, cancelamos o índice da raiz quadrada para o 5, então o 5 sairá da raiz, né? No entanto, o 3, como não tem expoente igual ao índice, ele vai permanecer dentro da raiz. Extraindo o fator 5 aqui, nós vamos ficar com 5 raiz quadrada de 3. Esse 5 raiz quadrada de 3 aqui já é a simplificação da raiz quadrada de 75. Terminei a simplificação da raiz quadrada de 75. Vamos ver um outro exemplo? Aqui nós temos a raiz quadrada de 20. Esse foi um radical que foi passado na atividade anterior, né? Então, vamos simplificar ele aqui, fatorando o 20 da mesma forma que nós fizemos para o 75. Qual é a fatoração do 20? Bom, a fatoração do 20 é 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado vezes 5 é exatamente a fatoração do 20. Observem, nessa fatoração nós temos 2 ao quadrado, cujo expoente está igual ao índice da raiz, então esse fator 2 vai sair do radical, né? Vai sair daqui do radicando, e o 5 vai permanecer, pois o 5, o expoente do 5 quem? É 1, não é igual ao índice, esse 5 que vai permanecer dentro da raiz. Nós só vamos poder extrair o 2, que o expoente está igual ao índice. Fazendo essa simplificação, vamos obter 2 raiz quadrada de 5. Observem esse 2 aqui, de onde veio esse 2? Esse 2 veio daqui de dentro. Ó. Na simplificação, cancela o expoente do 2, cancela o índice da raiz para o 2, então o 2 saiu, aqui está ele. Já o 5 permaneceu dentro da raiz, obtendo esse número aqui, 2 raiz quadrada de 5. Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos uma raiz cúbica de 162. Vamos fazer a mesma coisa com esse 62 aqui. O quê?
Fizemos para o 20, para o 75, fatoramos ele. Então, vamos fatorar o 162 aqui, ó. 162, observem, é um número par, então ele divide por 2. 162 dividido por 2 é quanto? Qual é a metade de 162? 81. 81 não é mais divisível por 2, pois 81 não é um número par, porém 81 é divisível por 3. A soma aqui dá 9. Para saber se um número é divisível por 3, você soma os algarismos. Se essa soma der um número divisível por 3, então o número é divisível por 3. 81 nós vamos dividir por 3, que dá 27. 27 também é divisível por 3, a soma aqui dá 9. 27 dividido por 3, que nós vamos fazer essa divisão, vai dar quanto? 9. 9 é divisível também por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 só divide por 3, que dá 1. Então, chegamos ao final da fatoração do 162. 162 fatorado, vamos obter esses fatores aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esta é a fatoração do 162. Agora, voltemos aqui para o radical raiz cúbica de 162. Observe que o índice é 3. Se o índice é 3, é interessante que você coloque essa fatoração aqui do 162 de forma conveniente, né? Com o expoente 3 também nesses fatores aqui, ó. Vamos agrupar de 3 em 3, ó. Esses três fatores, 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao cubo, para que fique igual ao índice da raiz ali. Então, nós vamos fazer esse agrupamento aqui, deixando o outro 3, né, fora da potência. Por quê? Porque eu quero colocar dentro desse radicando aqui já potências cujo expoente será igual ao índice. Então, eu vou agrupar esses três fatores aqui, que eles são o mesmo que 3 ao cubo, para facilitar essa minha simplificação. Então, o 162 se resume a 2, aqui está, vezes 3 ao cubo, aqui está, vezes 3. Esse 2 vezes 3 ao cubo vezes 3, nós vamos escrever dentro de outro radical aqui, ó, na frente. No lugar de 162, vamos escrever a sua fatoração, que é essa aqui, ó. 2 vezes 3 ao cubo vezes 3. Esta fatoração aqui, ó. Então, agora sim eu posso simplificar o radical raiz cúbica de 162, né? A fatoração de 162, obtivemos esses fatores aqui. Vejam que esse 3, o expoente dele é igual ao índice, então podemos simplificar aqui, ó, cancela esse expoente do 3, cancela o índice da raiz para o 3, então esse 3 vai sair do radicando, vai sair do radical aqui, e o 2 vezes 3 vão permanecer dentro do radical. Por quê? Porque o expoente deles não é igual ao índice, então eu não posso simplificar nem esse 3 aqui, nem esse 2 aqui. Eles vão permanecer dentro do radical. Quem sai aqui? 3. Então, como é que fica? 3 raiz cúbica de 2 vezes 3. Observem essa nova parte aqui dessa simplificação. Dentro do radical, nós temos 2 vezes 3, que é uma multiplicação. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. Então, finalmente, nós vamos ter como resultado 3 raiz cúbica de 6. Esse 3 raiz cúbica de 6 aqui é exatamente a simplificação desse radical aqui. Então, lembrando, se você tiver um número dentro de uma raiz, que seja cúbica, que seja quarta, que seja quinta, fatore esse número, coloque esses fatores na forma de potência dentro do novo radical para que você possa simplificar. Sem fazer isso aí, pessoal, não dá para simplificar. Então, vamos fatorar esses números. Na próxima aula e vai ter uma questão dessa daí e vocês vão fatorar esses números para poderem simplificar, tá ok? Então, eu me despeço aqui. Até a próxima